Diferença entre compulsão alimentar e vício em comida. Esse é o tema da nossa live de hoje. Para você que se sente às vezes aí um pouco perdida, não sei se eu tenho vício, não sei se eu tenho compulsão, será que eu tenho as duas coisas? Então hoje eu vou te explicar a diferença dos dois e também vou dar exemplos práticos para você ver aí na sua rotina, no seu dia a dia, né, em qual dos dois você se enquadra, ou será que você tem as duas coisas, né, que você sofre com esses dois problemas, ou se você não sofre com nenhum deles, né, muitas vezes também pode acontecer. Então hoje vamos falar sobre essas diferenças e antes de começar, para você que não me conhece ainda, eu sou Elaina Velasquez, eu sou nutricionista e coach em nutrição transformacional e semana que vem vai acontecer a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Para você que sente que tem compulsão, que sente que não tem controle sobre o que come e que sofre com isso, né? E que às vezes precisa reduzir a quantidade porque isso está prejudicando a sua saúde, você que já está obesa, né? Ou você que já está pré-diabética ou com diabetes. Então, é muito importante você cuidar dessa questão do vício e da compulsão, porque se você não cuida, muitas vezes eles podem ter esses problemas podem trazer consequências devastadoras para a nossa vida, que são essas doenças muito sérias que estão relacionadas à nossa alimentação. Então, semana Fim da Compulsão e Vício em Comida já começa segunda-feira e para se inscrever, basta você clicar no link que está no meu Instagram. E é só isso. E aguardar, né, que eu vou mandando toda a comunicação pra vocês. E lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, eu vou poder aprofundar muitos assuntos sobre todo esse universo, né? Então eu vou falar pra você o real motivo pelo qual você come demais e também vou te contar os principais erros que às vezes você comete quando quer emagrecer e tratar a compulsão e vício em comida. Também vou contar os sabotadores que bloqueiam o seu emagrecimento e também vou falar dos 3 pilares essenciais que você precisa saber para emagrecer e acabar com a compulsão. Então, está imperdível, cliquem lá, se inscrevam, convidem outras pessoas que vocês conhecem que precisam emagrecer também, que estão aí nessa luta, né, nessa briga com a balança há muitos anos e pior ainda, né? A gente sabe que a balança, ela muitas vezes vai ser o menor dos nossos problemas, apesar de ser uma coisa que mexe muito com a gente, né? Mas o maior dos nossos problemas vão vindo com as doenças, né, com as dificuldades de saúde. Então é isso, semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, eu espero vocês lá. E vamos falar então, vamos começar falando aqui, qual que é a diferença entre compulsão alimentar e vício em comida. Então vamos lá, por que é importante vocês saberem dessa diferença? Como eu falei, nem todo mundo que tem vício em comida tem compulsão alimentar e nem todo mundo que tem compulsão alimentar tem vício em comida. E eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem isso com mais facilidade. Vamos falar então o que é compulsão alimentar. Então nós já temos uma definição, tá? E essa definição, ela está lá no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que foi desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria. E esse manual nós também usamos aqui, né, no Brasil, nós profissionais da área de saúde, para entender um pouco, né, dessas doenças psiquiátricas e conseguir diagnosticar o nosso paciente com mais precisão. Então, lá no manual, esse manual ele classifica, né, a compulsão alimentar como... Oi, boa tarde. Ele classifica a compulsão alimentar como o quê? Então, transtorno de compulsão alimentar se caracteriza por... E aqui é importante você prestar atenção e talvez ir anotando para você ter consciência de qual que se aplica a você ou não. E entender se você tem compulsão alimentar de acordo com esse diagnóstico. Então, vamos lá. Quais são as características, né? De acordo com o manual da compulsão alimentar? Episódios recorrentes de consumo de grandes quantidades de alimentos, tá? Então aqui ele não classifica se é alimento processado ou não, mas a gente sabe, né, que salvo raras exceções, geralmente esse consumo de grandes quantidades de alimentos vem dos alimentos processados, né? Aqueles cheios de açúcar, farinha, gordura e tudo mais, hiperpalatáveis, bem gostosos e que é difícil de comer pouco, né, para muitas pessoas ou de parar de comer. Segunda coisa, sensação de perda de controle.
né? Então, como eu acabei de falar, você começa e não para, né? Nossa, eu até jurei que eu ia comer só 2 bolachas, já acabou o pacote. Eu jurei que eu ia comer só 30 gramas de chocolate, a barra inteira já foi, né? Jurei que eu só ia pegar 2 colheres de sorvete, já tomei meio pote ou o pote inteiro, né? Então, essa sensação de perda de controle mesmo. Próxima característica, não são seguidos por comportamentos compensatórios inapropriados, tais como indução de vômitos ou abuso de laxantes, porque isso daqui é uma característica um pouco mais da bulimia, tá? Então a compulsão alimentar, muitas vezes você come e fica ali só com culpa, se sentindo mal, se sentindo inchada e tudo mais, mas você não vai lá tentar vomitar, nada disso, ou usar laxante, essas coisas, tá? Então é isso. Próxima característica, ocorre em média pelo menos uma vez por semana por 3 meses seguidos. Então isso também precisa estar presente. Outra coisa, 3 ou mais dos seguintes deve estar presente. Então, desses próximos sintomas aqui, desses próximos comportamentos, comer muito mais rápido do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheia, né? Então a gente às vezes, né, come ali com muita recorrência, com muita frequência, até se sentir desconfortavelmente cheia. Comer grandes quantidades de alimento quando não está fisicamente com fome. Esse aqui é clássico da compulsão, né? Então assim, eu já tô cheia, eu já tô explodindo na verdade, mas eu continuo comendo, né? Comer sozinha por vergonha, né? Esse daqui é muito forte também. Sentir-se nauseada, deprimida ou culpada depois de comer excessivamente. Essa também é outra característica que está aqui no manual. Então são essas as características que classificam a compulsão alimentar. Então, se eu estou investigando se um paciente tem compulsão alimentar, eu vou aplicar aqui esse diagnóstico. Então, vou fazer essas perguntas para o paciente e vou vendo ali se ele, né, se ele tem as características de uma pessoa que tem compulsão alimentar. Então, me manda seu nome de novo, eu esqueci o seu nome, eu entrei lá no seu perfil e vi seu nome e acabei esquecendo. Me manda de novo, Ateliê Crochedágio, eu adoro chamar as pessoas pelo nome. E você come escondida? Eu também já fiz isso, tá? Comer escondida, comer ali quando a festa acabou e tudo mais. Isso aí é clássico. Josiane, né? Josiane, eu vi lá a sua mensagem que você me mandou, respondi lá, tá bom? E espero mesmo que esse conteúdo e essas lives façam muita diferença pra você. Esse é minha intenção aqui, tá? Pra todas vocês. Então, agora que você já tem ali o que classifica a compulsão alimentar, tá? Você já pode saber se você tem compulsão alimentar ou não. E qual é a diferença, então, do vício em comida? O vício em comida, ele vai ter algumas características similares à da compulsão alimentar. Então, por exemplo, essa questão de comer escondida, né? A questão de sentir culpa e vergonha depois, muitas vezes. Mas aqui tem algumas sutilezas, então vamos lá, algumas diferenças, né, do vício, porque eu falei nessa semana, fiz uma live só pra falar de como saber se você tá viciada em alguma comida. Então lá são aquelas 4 grandes características que classificam um vício, por exemplo, né? Então, dificuldade de reduzir ou parar, apesar das consequências negativas que aquilo traz na minha vida, né? E continuar consumindo, esse é outro, né? Continuar consumindo apesar de todos esses problemas. Sintomas de detox e abstinência quando tenta parar, né? E repetidas tentativas de tentar parar ou diminuir, mas não conseguir. Né? Então olha como isso, quando a gente pensa no alcoolismo, quando a gente pensa no vício em cigarro, né? Quando a gente pensa até no vício em jogos, que já entrou aqui nesse manual, né? Então a gente não precisa de uma substância, comportamentos também são viciantes, né? E aqui nos manuais oficiais eles também já classificam o vício em jogo, né? Então por que não existiria vício em comida, né? Que é alguma das coisas que as pessoas às vezes gostam de pensar.
Então, vamos falar dessas sutilezas de diferenças entre quem tem compulsão, entre a compulsão alimentar e o vício em comida, para eu poder dar exemplos práticos para vocês entenderem melhor. Então, geralmente quem tem o vício em comida, quais são algumas diferenças leves, apesar de ter várias coisas que também, né, são similares com a compulsão alimentar? Então, aqui é a necessidade do consumo cada vez maior e mais frequente de certos alimentos. Por quê? Porque às vezes o seu vício, ele vai começar ali baixo, ele vai começar moderado. Então, você é uma pessoa, eu vou dar um exemplo muito de como que era comigo. Eu me satisfazia com 30 gramas de chocolate, 20 gramas, 2 quadradinhos, né? Passava um tempinho, eu já estava comendo meia barra de chocolate e continuava todo dia comendo. Aí passava um tempo, meia barra já não dava aquela sensação que eu sentia antes. Aí eu estava comendo quase a barra inteira, mas ainda não comia a barra inteira. Passava mais um tempo, nesse consumo, eu comia agora a barra inteira, né? Gente, até chegar num ponto em que eu já comi 3 barras de chocolate em um único dia. Aquela barra de 100 gramas, porque uma barra, 2 barras já não estavam mais fazendo o efeito. Então, você vai criando o vício, ele é muito... ele tem muita característica dessa questão de você criar tolerância. Então, você não tem... Também é uma coisa que se assimila também com a compulsão, né? Você não consegue maneirar, você não consegue a moderação. Por isso que o alcoólatra é alcoólatra. Se ele conseguisse tomar 2 drinks, 2 bebidas, né, 2 doses da bebida, ele não seria alcoólatra. O problema é que ele tem que tomar a garrafa inteira. Ele tem que tomar a garrafa inteira todo dia. E tem que tomar, às vezes, mais de uma garrafa e assim por diante, né? Então, essa é uma questão muito do vício. De você ir criando essa tolerância com o consumo. Mas aí você vai falar assim, Helena, mas então aí já não virou compulsão? Muitas vezes ainda não. Tá? Porque a compulsão tem que ter grandes quantidades, eles não falam quanto necessariamente, tá? Mas muitas vezes essa uma barra de chocolate que eu comia por dia, muitas vezes não é grandes quantidades, né? Eu tô falando ali de 500 calorias, basicamente, que é bastante, mas se eu comparar com o resto do dia do que eu tenho que comer, muitas vezes 500 calorias não vai ser tanta coisa assim comparada a um episódio de compulsão, né? Eu já vi pessoas que comem mais de 3.000 calorias num episódio de compulsão, né? Já conheci pessoas, meu coach já comeu mais de 10.000 calorias ali num episódio de compulsão. Então, assim, comparado a um episódio de compulsão, veja, né? Parece nada. Só que uma barra de chocolate por dia, será que isso é bom pra minha saúde? Né? Será que isso faz bem pra mim? Né? Comer toda aquela gordura, todo aquele açúcar, aí não importa mais se isso é 70% ou não, né? Já acaba indo muito mais. Gente, eu já leio os comentários de vocês, tá bom? Então, aí outra coisa, frequência pode ser maior e mais relevante do que a quantidade. Então, essa é outra característica do vício. Então, a frequência... Então, eu já tive muitos períodos de vício em que eu parava ali na uma barra de chocolate. Então, veja, não tem grandes e grandes e grandes quantidades. Só que eu precisava dessa barra todo santo dia. No dia que meu chocolate acabava, eu tinha que sair imediatamente para comprar. Porque senão já começava com a próxima característica, aquela sensação de abstinência e sintomas de detox, como dor de cabeça, náusea, fraqueza, irritabilidade, alteração rápida de humor quando tenta reduzir ou cortar. Então isso é uma característica grande do vício, aquela abstinência, e é por isso que muitas vezes é tão difícil parar ou cortar, porque eu fico eu começo a ter esses sintomas e começa a me dar um desespero. Foi aquilo que a gente falou lá na outra live, é quando assim, eu preciso sair 11h30 da noite chovendo, cansada para comer isso, porque senão é uma sensação de que eu vou ter um colapso aqui se eu não comer. Não é assim? Isso é clássico do vício. Tá? Então, essa é uma outra característica do vício. Outra, né? Que é uma diferença também. Dificuldade de reduzir ou interromper o consumo mesmo após o diagnóstico de doenças como obesidade, diabetes, síndrome metabólica, né? Então, você tem dificuldade de reduzir ou parar, apesar que isso é bem similar também na compulsão alimentar. Próximo, não conseguir executar tarefas diárias ou trabalhar como gostaria como consequência
do consumo desses alimentos, né? Então, assim, você vai lá, come ali aquele alimento do vício, então se enche de açúcar, no meu caso, açúcar com cafeína, né, vindo do chocolate, do café, do chá verde e tudo mais, que aquilo ali dá um alerta, assim, momentâneo. E aí, só que assim, muitas vezes aquilo ali depois vai me dar mais ansiedade, né? Na hora que aquela cafeína baixar um pouco, na hora que meu açúcar no sangue baixar, aquilo ali vai me deixar mais ansiosa e tudo mais. Então, se eu não consumo a substância do meu vício, eu tenho dificuldade de executar as minhas tarefas. Só que depois também que eu consumo a substância do vício, na hora que passa, eu fico também mal. Eu fico com esses sintomas de detox, de abstinência. Então isso aqui também é bem clássico do vício. Outra coisa, próxima, né? Problemas familiares e sociais devido ao consumo excessivo de alimentos. Então, onde às vezes a gente acha que isso aqui não tá afetando os meus relacionamentos, a minha família, o meu ambiente social. Só que como que você fica depois que você tem um episódio de compulsão alimentar, ou depois que você tem, né, comeu ali muito por causa do vício, ganhou peso, tá inchada, você tá afim de sair? Encontrar pessoas? Muitas vezes não. Você quer ficar isolada, você quer ficar sozinha, né? E aí que tá o perigo dessas doenças, gente. É assim, é muito perigoso, porque esse isolamento, ele é terrível. Ele é literalmente a voz do vício, tá? É o que te mantém no vício. Porque a gente vai deixando de ter ali as nossas conexões reais, né, com as pessoas, porque eu não quero que ninguém me veja inchada, acima do peso e tudo mais. Eu tô me sentindo feia, tô me sentindo, parece que nenhuma roupa serve, né? É horrível isso. E aí a gente vai se isolando cada vez mais. E a mesma coisa com os problemas familiares. Por que eu falo de problema familiar com relação ao vício e à compulsão? Porque se eu tô acima do peso, muitas vezes isso está bagunçando todos os meus hormônios e aí a minha libido tá no chão. E isso vai prejudicando os meus relacionamentos com o meu parceiro, com a minha parceira, não é assim? Se eu não tenho libido, né, como que eu vou, muitas vezes, desenvolver ali o meu relacionamento com o meu parceiro, né? Não quero, não vou, não tô afim, certo? Outra coisa, eu não tenho energia também para ficar com meu filho, eu não tenho paciência com meu filho, eu não tenho paciência com meu marido, eu não tenho paciência com as outras pessoas, eu não tenho paciência com as pessoas no meu trabalho. Então essa alteração de humor, por conta dessa oscilação, dessa bagunça hormonal que esses alimentos fazem na gente, também afeta demais as nossas relações. Né? E às vezes a gente nem percebe, a gente nem acha que isso, né, essa alteração de humor horrorosa que a gente tem, toda a TPM a gente vira ali o demônio, né? Sai brigando com todo mundo, sai agredindo todo mundo verbalmente, né? Então, olha como isso prejudica as nossas relações e às vezes a gente nem faz essa conexão, né? De achar que isso está prejudicando. Então, veja como tanto o vício, né, quanto a compulsão, eles vão prejudicar muito as nossas relações, né? Outra coisa do vício, pensar constantemente em comida e ter sempre por perto alimentos dos quais a gente se sente viciada, né? Então, eu tô o tempo inteiro pensando na comida, quando é o vício, né? E se eu, como eu falei, acabou o chocolate, nossa, se eu tiver que 11 horas da noite, meia-noite e comprar, a gente sai, né? Nossa, eu preciso sair aqui no meio da correria, no meio do trabalho, eu preciso consumir. Outra coisa, esse aqui é muito importante, presença ou não de sobrepeso ou obesidade. Então, no vício, não necessariamente eu estou acima do peso, apesar que na compulsão alimentar também, tá, gente? Eu já tratei pacientes que têm compulsão alimentar que não estão obesas, tá? Que não tem ali o quadro de obesidade, diagnóstico de obesidade. A pessoa às vezes tá com mais gordura corporal, tá acima do peso, mas com uns quilinhos a mais ali, mas a pessoa já tá cheia de problemas de saúde por conta desse consumo, desse vício, né? Porque aí ela tá ali com muito desequilíbrio hormonal, como eu falei aqui, isso altera os seus hormônios, altera o seu humor, esse excesso de pico, né, de glicose, depois a queda, vai influenciar muito na sua energia, e aí a pessoa já tá com um monte de problema de saúde. Existe um monte de gente diabética que não é obesa,
né? Então a pessoa já tá aí com vários problemas. Então, presença ou não de sobrepeso ou obesidade, né? Então, indivíduos com peso normal também podem ter vício em comida e também podem ter compulsão alimentar, né? E aí pode ou não apresentar comportamentos compensatórios inapropriados no vício, né? Tais como o excesso de jejum ou atividade física, né? Então quem nunca, né? Comeu demais ali, né? No vício e tudo mais, e amanhã acorda, pula o café da manhã e tudo mais, quer dar aquela compensada, né? Então isso também acontece no vício. Então, são diferenças sutis muitas vezes, tá? Mas o vício, na minha visão, a maior diferença é que tem essa questão do peso e você tem essa questão do detox, né, da abstinência. E muitas vezes uma das características do vício para mim é que não precisa ser grandes quantidades, só que a frequência ela está lá. Todo dia eu preciso, senão eu fico irritada, senão eu tenho que sair para comprar, senão começa a alterar meu humor, eu começo a não conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo me concentrar. Então isso é um vício clássico de cafeína, por exemplo, né? Então a pessoa, não é que a pessoa tá tomando litros e litros de café, só que às vezes aquele café nem tá fazendo bem para ela, já tá prejudicando o sono, deixa ela mais cansada do que qualquer coisa, mas a pessoa precisa tomar aquelas doses de café diária ali, porque senão a pessoa não consegue executar, ela não consegue funcionar no dia, né? Então, essas são características. Então, eu diria que na minha visão, uma das maiores, né, diferenças entre vício em comida e compulsão é essa questão da quantidade. Na compulsão, a característica tem que se caracterizar por grandes volumes e no vício não necessariamente, mas o vício, a frequência, ela está lá. O que pode, então, também acabar te levando à compulsão, que eu já vou falar sobre isso agora, vou dar exemplos para vocês, tá? E vou dar exemplo das duas coisas. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, peraí. Bolo, pão de queijo, bolacha, que raiva, na hora que vejo já comi, aí vem o arrependimento. Eliamara, isso, Eliamara, exatamente, né? Ó, e tudo que você falou aqui, Eliamara, bolo, pão de queijo e bolacha. É tão fácil de comer isso rápido, né? Porque é tão viciante. Tenta comer 3 bifes assim de uma vez, em 10 minutos. É difícil, né? Então essa questão dos ultraprocessados, ela é muito importante da gente ter consciência. E eu vou falar muito disso lá já na segunda-feira, na semana fim da compulsão e vício em comida. Esses alimentos, eles quase que têm tudo para pedir pra gente exagerar, né? E aí acaba desequilibrando muito os hormônios. A Cristiane, comia até vomitar e depois comia de novo, muito sofrimento. Cristiane, se você tava induzindo vício, se você estava induzindo o vômito, então talvez você tenha bulimia, tá? Se você não estava induzindo o vômito, mas você acabava vomitando porque você comia demais, né? Então aí pode ser a compulsão mesmo, tá? Então essa é a diferença, uma das diferenças da bulimia e da compulsão alimentar. Na bulimia, eu induzo esse comportamento purgatório, né? Vamos dizer assim, de excretar aquilo de mim. Então, ou eu vou lá e faço muita atividade física. Eu já conheci pessoas, né? Já li livros também sobre bulimia, em que a menina que tinha bulimia, ela não conseguia vomitar. Ela até tentava, mas ela ia lá e passava 6 horas na academia toda vez que ela tinha um episódio de bulimia. Então, isso é uma característica, né, bastante da bulimia, porque na compulsão alimentar, ela não é geralmente seguida desses comportamentos compensatórios inapropriados, né? Como essa questão da indução do vômito e do abuso dos laxantes. Mas quando eu, às vezes, como demais, eu acabo vomitando simplesmente porque eu comi demais. Eu nem induzi, eu não fiz nada, né? Não sei se é o seu caso. E aí, muitas vezes, você vai lá e come de novo, né? Isso aí também tem um pouco a ver também com o vício, tá? Pode ter muito a ver com o vício. Que eu já vou falar das duas coisas, né? Aqui a Josiane. Já comi uma caixa de bombom em menos de 1 hora. E até hoje, se tiver em casa, eu como. Ah, Josiane, você comeu em menos de 1 hora? Eu comi em menos de 30 minutos. Eu já comi uma caixa de bombom, sei lá, em 15 minutos, né? Porque, de novo, tudo ali no bombom
é um gatilho pra mim que tem tendência à compulsão. A compulsão não, a mais ao vício, né? Que agora eu vou falar um pouco dessa questão da diferença também do vício e exemplos. Mas, com certeza, e eu sou igualzinha. Se eu tiver uma caixa de bombom aqui, eu vou comer, por isso que eu não tenho, tá? Eu não tenho, não mantenho essas caixas de bombom, não. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Como faço para quando for começar a comer? Como faço para quando for começar a comer? A Alessandra perguntou. O que devo fazer para quebrar esse ciclo? Alessandra, ó, eu já vou te falar algumas coisas agora, tá? Mas a primeira coisa é você assistir as 3 aulas da Semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Lá você vai entender várias coisas, né, que vão te dar insights de como quebrar o ciclo. Mas uma das coisas que você já pode começar a fazer agora, tá? É sempre na hora que vier a vontade de, nossa, eu preciso comer essa caixa de bombom. Você simplesmente para e vai lá e come comida de verdade antes. Para e come comida de verdade antes. O que comida de verdade? Proteína, geralmente, e fibras, né? Vai lá e come, por exemplo, 2 ovos e 1 colher de sopa de psyllium misturado na água. Ou 2 ovos e uma fruta com um pouco de chia antes. Gente, muito dessa questão, que eu vou explicar lá em detalhes com vocês, esses alimentos aí, eles não têm nutrientes nenhum pro nosso corpo. E às vezes o nosso corpo tá faminto de nutriente. Então, você vai continuar comendo até o seu corpo entender que tem que entrar nutriente aqui. Ó, não entrou nutriente, então o estímulo no cérebro então pode continuar mandando porque não saciou. O seu cérebro não entende que saciou. Sabe? Então é um problemão. Uma das coisas que você já pode... Então, assim, eu vou deixar aqui essas 3 coisas, tá? Que vocês já podem começar a fazer, a praticar hoje, pra vocês começarem a ir quebrando esse ciclo, sabe? Primeira coisa é a ingestão de água. Muitas vezes, gente, quantas vezes eu sento com um paciente e ele não tá tomando água suficiente? E aí, essa desidratação combinado com a confusão de fome com sede, muitas vezes vai ser um super gatilho para você comer em exagero, tá? Segunda coisa, começou a me dar vontade de ir lá atacar a caixa de bombom, igual a Josiane, eu paro, bebo água e como comida de verdade. Aí depois eu vou lá, se eu quiser, e como bombom. Você vai ver que você vai começar a comer muito menos bombom. Você vai começar a sentir muito menos necessidade de compulsão, sabe? Por aquilo. E foi assim que eu fui. Gente, comida de verdade, é a solução, muitas vezes, de vários desses problemas de compulsão e vício em comida. É a base de tudo. Tá? E eu vou explicar bem pra vocês lá os mecanismos, tá? E vou até já também compartilhar outras coisas que vocês podem fazer lá semana que vem nas aulas. Mas a comida de verdade, ela vai salvar a gente. Então, como que eu não como? Como que eu tenho chocolate no meu armário agora, tá? E eu não como a barra inteira? Porque eu sei os horários que eu vou comer esse chocolate. Porque se eu agora, ó, terminei a live com vocês agora, já tá começando a me dar uma fome, e aí eu vou lá e vou comer um chocolate, pode ter certeza absoluta que eu vou comer a barra inteira. Agora, se eu almoçar antes, se eu já terminar essa live aqui, aí eu já vou estar com sede porque eu falei muito. Já bebi aqui, ó. Quantos desses aqui eu já bebi hoje? Já bebi 3 desses aqui. Aqui tem meio litro de água. Eu já tomei 3 desses. Eu não tô com vontade nenhuma, eu tô com fome, só que eu não tô com vontade nenhuma de atacar nada. E aí, quando eu terminar aqui com vocês, eu já vou tomar mais uns golinhos de água. Vou tomar mais um pouco de água e vou sentar e vou almoçar. Aí depois, lá está o meu chocolate. Eu comprei 85% essa semana. E vou comer 2 quadradinhos do 85 e é isso. E é isso. Eu não vou me sentir compulsiva para terminar a barra, tá? Mas olha, eu vou falar. Foi um progresso até eu chegar aqui onde eu tô falando isso pra vocês. Então, não desistam, tá? Primeira coisa, não desistam. E segundo, já coloca essa questão em prática, tá? Você tem que falar, vou dar uma dica agora, prática de comportamental, que também ajuda demais. É você falar em voz alta. Não! Fala em voz alta. Tipo assim, começou a vir a vontade de atacar o bombom na geladeira antes de tomar água. Antes de tomar água e antes de comer alguma comida de verdade. Você vai falar não. Fala em voz alta. Não.
Tudo no seu corpo e no seu cérebro tá pedindo para você ir lá imediatamente, automaticamente, né? Aquela coisa do ciclo, né? De quebrar o ciclo que você falou. Tudo no meu corpo tá me pedindo para ir lá no piloto automático comer aquela caixa de bombom. Não! Aí eu vou lá, bebo água, como comida de verdade. Aí, se eu quiser, eu vou lá e como o bombom e como o chocolate. E tá tudo bem se eu, nessas primeiras vezes, ainda comi a caixa inteira. Porque só que o meu corpo, ele já vai começar a entender que tá entrando o que de fato ele precisa, nutriente. Repete isso mais uns dias e aí depois você vem aqui me contar. Tá bom? Pra você já começar a ir quebrando isso agora. E aí você assiste as aulas que eu vou te dar lá na semana que vem. 3 aulas com muito conteúdo. Muito mesmo, tá? E aí implemente tudo aquilo que eu vou colocar lá também, que já vai te ajudar demais, assim, tá? Vamos aqui, ó. Pelo que entendi, tenho um pouco dos dois. Josiane, vamos falar sobre isso agora, tá? Já aconteceu comigo, vomitei e chorava. É horrível, né? Vamos compartilhar essa live, pessoal. Isso aí, Josiane, por favor, né? Ter ovos em casa é uma boa estratégia. Janine, concordo 200% com você, né? E uma outra estratégia, muitas vezes, é já ter esse ovo pronto, cozido, né? Porque ali você já deixa cozido na geladeira, já cozinha a bandeja, a cartela inteira de ovo, deixa já na sua geladeira, porque ele dura. E aí você já tá prontinho para você jogar em cima de salada, para você abrir uns 2 ali e comer de lanchinho da tarde com um pouquinho de azeite e sal. Olha que delícia, que maravilha. Outra coisa que eu acho que fica bem gostoso e excelente para você usar nessa estratégia que eu falei aqui para você quebrar o ciclo, né? De você falar não, falar alto não. Ou seja, você vai começar a mandar no seu cérebro, você vai sair do piloto automático e você vai começar a praticar a mandar no seu cérebro, né? E aí, praticando isso, você fala não, toma sua água e vai lá, pega seus 2 ovinhos cozidos, 2, 3, joga um azeitinho, um salzinho e come. Aí depois você come o chocolate, certo? Que mais? Deixa eu ver aqui. Nutri, não entendo por que na minha adolescência eu não tinha esses sintomas. Sempre gostei de comer, mas não era assim como hoje. Josiane, pode ser tanta coisa, tá? Primeira coisa que eu quero te dizer é que você tem muita sorte de você não ter tido isso na adolescência, tá? Eu na adolescência eu já tinha muito vício em açúcar e isso desequilibrava vários dos meus hormônios. Eu tinha vários problemas com acne, né? Espinha na adolescência, que a gente acha que é da idade e não é da idade coisa nenhuma. Aquilo ali é inflamação, né? Das coisas que eu tô comendo. Então depois eu limpei a minha pele quando eu entendi isso, quando eu aprendi isso, né? E simplesmente não comi mais. Mas pode ter sido vários fatores, tá? Um deles é que ao longo da vida a gente vai comendo muitas vezes de uma forma que desequilibra demais os nossos hormônios, tá? E aí com isso a gente vai ficando mais sensível a desenvolver essas questões de compulsão e de vício em comida, tá? Vou te explicar também bastante em detalhes lá, mas faz parte, tá? Tem gente que muitas vezes não nasceu com o problema. Eu já nasci com esse problema, tá? Desde criança eu já muito formiga. Tinha que comer doce todo dia, né? Na adolescência também. Mas que bom, porque você já evitou, por exemplo, que na adolescência, na infância, você comesse tanto desses alimentos que são tão ruins para nossa saúde, né, gente? Vamos combinar, são muito ruins mesmo, né? Aí aqui, ó, a Janine, eu faço isso quando vou sair para comprar, olho no espelho e falo, não, você não vai. Exatamente, Janine, é terrível, né? Depois que meu pai faleceu há 2 anos, piorou. Janine não, a Josiane, né, que escreveu isso. Josiane, a sua questão emocional, ela tá envolvida, tá? Ela pode sim estar envolvida e eu vou te falar, apesar dela não ser a causa, tá? Ela não ser a causa, ela pode sim ser um gatilho pra gente ir desenvolvendo esses desequilíbrios com a comida. E aí eu vou falar também em detalhes, em especial isso na aula 2 e na aula 3, tá? Só assiste a aula que você vai ter muitos insights dessa questão aí com relação a essa parte emocional. Na verdade, quando algo sai do controle, sai da rotina e alguém me contar sobre algum problema.
É isso daí, né? E aí já vem na minha mente de comer. Nossa, essa aula 2, ela é pra você, tá? Ela vai explicar exatamente essa questão aí dos gatilhos das emoções. Será que as emoções são as causas? Ou será que elas são somente gatilhos? Aula 2 e 3, principalmente, vai falar sobre isso. Mas então, vamos entender então essas nuances de quando você tem compulsão e vício juntos, ou se você tem só compulsão, ou se você tem só o vício, tá? Pra gente finalizar aqui. Vamos lá. A compulsão. Será que todo paciente que tem vício tem compulsão? E a resposta é não, tá? Eu sou a clássica paciente, né? Que já fui paciente disso. Eu sou a clássica pessoa que me caracterizo neste patamar. Então, apesar de eu ter o vício, eu tive poucos episódios de compulsão na minha vida. Já tive sim, né? Então, quando eu vou olhar ali essas características do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, eu já tive fase, sim, tá? De compulsão, de talvez ter um episódio. Eu vou dizer assim, quando eu olho aqui no manual, eu não posso dizer que eu tenho compulsão alimentar, porque eu não tive isso por 3 meses. Então eu tive isso, às vezes eu tive um episódio de compulsão bem pontual, tá? Pontual. Aí passou mais uns 4, 5 meses, eu tive outro pontual, tá? Mas a minha questão era o vício, a necessidade de todo santo dia. E aí, é claro, em quantidades cada vez maiores, a ponto de eu ficar com muito medo de desenvolver a compulsão alimentar. No dia que eu comi 3 barras em um dia, ali eu fui buscar ajuda imediatamente, porque o meu maior medo era desenvolver a compulsão alimentar. Tá? Então, de começar agora a fazer isso cada vez mais e começar a ter esses episódios de compulsão cada dia mais, né? Então, a minha questão sempre foi muito mais com o vício. Se eu paro, eu tenho sintoma de detox, de abstinência, eu preciso para continuar trabalhando depois do trabalho, muitas vezes, né? Eu já tive as fases eu preciso comer o chocolate, senão eu não consigo me concentrar aqui. Se eu não comer doce depois do almoço, eu não consigo me concentrar, eu não consigo trabalhar. Se eu não comer doce à tarde, eu não consigo trabalhar. Se eu não comer doce depois da janta, à noite, antes de dormir, eu não consigo dormir, né? Então, esses sintomas muito clássicos de abstinência, principalmente, isso é o vício. Então, muitas vezes, você só tem o vício, apesar de você ter, às vezes, episódios isolados de compulsão, tá? O que não significa que esse vício não está me atrapalhando, né? Porque aí, às vezes, quando eu queria mudar a minha composição corporal, perder um pouco mais de gordura, ganhar um pouco mais de massa magra, então aquele excesso de gordura, né, no meu dia, eu não me ajudava a emagrecer. Então você desequilibra muito os seus macronutrientes, né? Então a quantidade que você come de carboidrato, de proteína e de gordura no seu dia. Outra coisa que o vício atrapalha muito a nossa saúde, eu deixava de comer fruta para comer chocolate, né? Eu deixava de comer coisas muito nutritivas para comer chocolate, né? Então precisa equilibrar e trabalhar essa questão do vício. Agora, às vezes o paciente, então essa questão do paciente que só tem o vício. Só que eu já atendi vários pacientes que têm a compulsão alimentar. E aí, uma vez que eu resolvi, por que o paciente estava com compulsão alimentar? Porque a alimentação dele estava uma bagunça, né? A pessoa nunca aprendeu a comer para equilibrar vários hormônios relacionados à fome e à saciedade. E com isso, ela desenvolveu uma compulsão alimentar. E aí, uma vez que eu entro lá, corrijo isso, então, ó, aqui você tem que comer isso daqui, aqui nessa refeição o mais ideal para você é isso daqui, nessa refeição o ideal é isso daqui, e eu vou montando isso junto com o paciente, de acordo com o gosto dele ou dela, tá? Eu não quero que ela coma o que eu acho que ela tem que comer. Não, dentro do que você gosta de comer, dentro da sua rotina, dentro das suas preferências, como que a gente vai encaixar os alimentos certos que vão tirar você dos picos glicêmicos, que vão tirar você das oscilações hormonais, e aí a gente vai interromper essa compulsão alimentar. Gente, é a coisa mais gratificante do meu coração, é quando isso acontece, né, que eu vejo que um paciente não tem o vício, ele só tinha a compulsão alimentar por causa disso, por causa desses desequilíbrios da vida inteira. Ela nunca aprendeu a comer para saciar hormônios da fome e da saciedade. Então estava ali sempre com aqueles episódios de compulsão. Uma vez que eu corrigi isso, a pessoa fala: nossa,
Eu não tenho a necessidade. Já a barra de chocolate já tá lá no meu armário há dias e eu nem comi. Esse é o clássico paciente que não tem o vício, né? O vício é mais aquele paciente que não pode ter em casa, porque qualquer coisa vai ser um gatilho, né? Fiquei triste hoje, quero comer, tô ansiosa, quero comer, que é um gatilho pra mim também. Então por isso que eu nem tenho em casa, né? Porque ao longo dos anos você vai descondicionando o seu cérebro a pedir comida toda vez que você tá ansiosa. Mas, né, eu não fico contando com a sorte, eu prefiro não ter na minha casa. Tá? O que não significa que muitas vezes tem e eu não como, tá? Então, essa questão do paciente que só tem a compulsão alimentar é lindo, gente, quando a gente resolve essa parte alimentar, hormonal. E é claro, eu também vou trabalhar o emocional desse paciente, eu também vou entrar com estratégias comportamentais e estratégias de hábitos como essa que eu falei agora, de você falar em voz alta, não, não. E aí você vai lá e faz aquilo que eu propus ali na estratégia para aquele paciente e as coisas você vai criando um novo condicionamento comportamental, tá? Naquele paciente. E aí você simplesmente vê que o paciente consegue manter a caixa de bombom, consegue manter o sorvete no freezer, consegue manter as comidinhas das crianças, né? Porque eu sei que muitos de vocês que têm criança em casa têm esse desafio, né? Que você fala, eu tenho as coisas em casa porque eu tenho criança e tudo mais e tal. E aí você simplesmente, né, acaba resolvendo isso. Você olha e não tem vontade, tá tudo certo. E você aprende a comer para não ter compulsão, tá? Então esse é o paciente clássico que não tem compulsão. Só que aí existe o caso dos pacientes que têm os dois, compulsão e o vício. Aí esse é um paciente bem desafiador, tá? Porque é claro, né, a compulsão, você corrige a compulsão, mas é aquele paciente que vai virar pra mim e vai falar assim, nossa, eu até fiz tudo o que você falou e eu até não tava com vontade, mas chegou 4 horas da tarde, não sei, eu precisava comer alguma coisa, sabe? Porque a pessoa já criou ali aquele hábito, muitas vezes, né? Aquele apego também por alimentos, essa questão do vício tem muito do apego, né? Aqueles alimentos da infância, aqueles alimentos que remetem coisas emocionais pra gente, né? E também aquela coisa assim, nossa, se eu não comer agora, 4 horas da tarde, que é meu horário de relaxar, o que eu vou fazer? Se eu não comer agora, 10 horas da noite, essa barra de chocolate, esse pão de queijo, esse pão, esse pudim, esse sorvete, como que eu vou relaxar, né? Então existe também muitas vezes, aquilo já tá tão forte no corpo da pessoa, como um hábito mesmo, né? Como uma conexão neural muito forte, que muitas vezes eu tiro a compulsão do paciente, né? E aí depois eu tenho que ir trabalhando para tirar o vício também. Porque o vício, ele também pode ser mental. Ele também pode ser ali emocional, ali do hábito, né? De você ir lá e falar, nossa, mas então o que eu vou fazer comigo agora nessa situação se eu não comer? Né? Então muitas vezes eu tenho que trabalhar isso também com o paciente. E aí você vai resolvendo as duas coisas, né? No paciente que tem as duas coisas. Josiane, tem cura? Tem cura, tá? As duas coisas, tanto compulsão alimentar quanto vício em comida. Ou é tratamento pra vida toda? Eu vou te falar, tá? Na minha opinião, tem cura sim, tá? Mas é aquela coisa, uma vez que você tem a predisposição para o alcoolismo, então é a mesma coisa que você perguntar se o alcoolismo tem cura. Tem cura? Claro que tem. Vamos conversar com vários ex-alcoólatras aí, né? Existem milhares no mundo. Eu também já li muita coisa sobre vícios de forma geral, tá? Não só em comida, mas também alcoolismo e tudo mais, até porque a literatura sobre vício em álcool é muito maior. Só que a gente sabe que os receptores no cérebro são os mesmos, né? As partes do cérebro do vício que podem ser estimuladas com jogo de aposta, ou com álcool, ou com comida, é a mesma, tá? É a mesma parte, são as mesmas partes do cérebro, são as mesmas partes, tá? Então, foi aí que eu fui vendo como o vício em comida é real, porque ele classifica ali nas mesmas características, muitas vezes, de um álcool, né? De um alcoólatra. Então, quando a gente conversa com um ex-alcoólatra, você vai falar, não, eu me curei, eu estou bem. Só que eu falo, né, gente, brincando, né? Brincando, mas não, né? O mantra de todo ex, né? De toda pessoa que já teve um vício é orai e vigiai, né? Orai e vigiai.
Porque se o alcoólatra começar a ver que ele, nossa, já estou há 10 anos sem beber. Muitas vezes, se ele voltar a beber, no primeiro gole ele já volta pro vício, tá? No primeiro gole ele já volta pro vício. E outras pessoas que têm o vício vão falar não. Nossa, será que eu consegui tomar agora um drink uma vez por semana? Talvez num ambiente controlado, talvez sempre na presença de alguém, né? Nunca sozinho. Eu tô vendo que eu consigo manter aí um drink por semana, um drink a cada 15 dias, um drink por mês, sem me voltar ao vício. É a mesma coisa do vício em comida, tá? Então, assim, o clássico pra mim, tá? Um exemplo, era o meu vício em panetone todo final de ano, né? Panetone, chocotone. Comia, nossa, mas assim, como se não houvesse amanhã. E era muito vício, muito vício. Tinha que comer todo dia, meio panetone, né? Às vezes um panetone inteiro em um dia inteiro. E aí, esse Natal, eu nem comi panetone depois do Natal. Passou as festas ali do Natal e tudo mais, eu não comi panetone. Eu fui comer panetone, acho que era dia 27 ou 28 já de dezembro, quando me deu uma vontade. Tava todo mundo lá comendo panetone. E eu não comi porque eu não estava com vontade. Porque eu botei em remissão o meu vício, né? Então eu me libertei do meu vício e simplesmente eu sei comer para não ter tanta vontade de comer doce, para não ter tanta impulso, né, por comer. Então eu não só aprendi, como pratico isso no meu dia a dia, e assim eu me sinto livre do vício e eu tenho poder de escolha. Então, quando eu quero, eu vou lá e como, sem vício, sem compulsão. Então eu comi naquele dia, no dia 28 de dezembro, que foi quando o pessoal tava comendo, me deu uma vontadezinha, eu fui lá e comi, como uma pessoa normal que não tem vício, e no dia seguinte e no resto do dia eu nem comi mais, tá? Então, Josiane, eu sei que às vezes quando a gente tá vivendo o vício, né? Quando eu tava vivendo o vício ali, às vezes a gente se sente muito sem esperança, porque parece que nada vai mudar, né? Parece que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda sobre isso, né? A gente fica ali num ciclo vicioso porque eu não consigo aplicar nada, mas chega uma hora em que a gente tem que sair do mundo do intelecto e começar realmente a colocar algumas coisas em práticas para ver mudança, né? E aí você vai aplicando as coisas que você vai aprendendo e vai vendo o que funciona para você e o que não funciona, quais são os seus gatilhos pessoais, porque no fundo nós somos diferentes, né? Apesar de eu ter aqui várias estratégias que funcionam para a maioria dos meus pacientes, às vezes tem um paciente ou não que não vai responder aquela estratégia. E aí eu tenho que mudar outra, e aí eu tenho que ir conhecendo quais são os gatilhos pessoais daquele paciente para conseguir ajudá-lo, né? Porque nós temos os nossos gatilhos pessoais, nós temos os nossos comportamentos, né? Nós temos toda essa questão, né? E aí aqui rabanada, panetone, comi o inteiro. Mas panetone é a coisa mais fácil do mundo de comer o inteiro, né, gente? Vamos combinar? Né? E aí eu comi com estratégia. O panetone tem que comer com estratégia. Como que eu comi um panetone com estratégia? Um panetone não, né? Comi uma fatia bem modesta, tá? E meia. Metade de uma... Porque o panetone tava acabando, daí o resto da outra fatia eu dividi com uma pessoa. Então comi uma fatia e meia. E claro, né, depois do meu café da manhã, cheio de proteína, cheio de fibra, depois de ter tomado água, então sempre, né, com estratégia. Por quê? Se eu tiver com fome e você botar um panetone na minha frente, é claro, hoje eu já sei controlar, tá, gente? Eu não sou mais compulsiva, eu não sou mais dominada pelos meus impulsos, tá? Eu aprendi a falar não, eu sei falar não, mesmo com fome, mesmo com as minhas emoções desconfortáveis, mesmo com ansiedade, muitas vezes eu sei sim falar não, tá? Então isso foram anos e anos e anos de prática, mas... no passado, me coloca um panetone aí com fome no meio da tarde, mas você pode ter certeza que eu ia comer ele inteiro. Inteirinho, tá? Aí a Janine falou, na presença dos outros é mais fácil controlar, e é verdade, né? Então isso também pode ser uma estratégia para você que quer controlar. Às vezes você simplesmente tem que se propor a sempre comer na presença de alguém.
e não comer sozinha, né? Porque aí a gente exagera. Tem aquela questão da vergonha também, né? A gente não quer sentir que a gente tá exagerando na frente dos outros, né? Causa vergonha e tal. Eu também já passei tudo isso, gente. Assim, eu sei exatamente como é, tá bom? Então, eu espero realmente que essa live tenha sido muito esclarecedora para vocês, tá? Com relação às diferenças que muitas vezes são sutis entre o vício e a compulsão, mas elas podem sim estar lá. E sim, é possível ter só o vício e tem que tratar, é possível ter só a compulsão e tem que tratar, e é possível ter sim a combinação dos dois, mas para os 3 casos tem solução, tem tratamento, tá bom? Então, semana que vem eu vou contar em muito mais detalhes, tá? Tudo isso que eu falei aqui, e aí vou colocar lá também várias coisas para vocês já colocarem em prática da semana que vem, tá? Então estejam lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, compartilhem, convidem pessoas que também querem emagrecer, que também têm essa dificuldade, tá? Com a compulsão, com o vício. Isso, uma vez que quando a gente ajuda o outro também, né? Isso faz muito bem pra gente, né? Ajudar o outro a se livrar, porque só a gente que sabe, né? Então, eu que já sofri com esse inferno mental, né? De pensar em comida o dia inteiro, de ficar no ciclo do come, se arrepende, se culpa, come de novo, se arrepende, se culpa, come de novo, se arrepende, se culpa, e aí a nossa vida tá passando, né? E aí a gente não tá vivendo como a gente gostaria, você não tá no corpo que você quer, você não tá usando as roupas que você quer, você não tá saindo para aproveitar o seu dia, a sua vida social como você gostaria, né? Então, assim, ninguém merece, de verdade, ninguém merece mesmo. Então, nada mais importante para mim do que compartilhar essa mensagem, né, de ajudar as pessoas cada vez mais a resolver esse problema e ser uma grande voz de dizer que isso tem sim solução. Não se conformem com, às vezes, 10, 20, 30 anos que esse problema está na sua vida, tá? Não aceitem isso como o seu destino, tá bom? Você pode sim mudar o seu destino com relação a isso, certo? Então, muito obrigada mesmo, tá? Por vocês estiveram aqui participando e tudo mais. Muito obrigada mesmo. E uma vez que você muda você sutilmente vai mudando os outros também ao seu redor. Então, você também já faz parte dessa mudança. Espero vocês semana que vem, lá na Semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Convidem outras pessoas, participem, tá bom? E nos vemos lá. Espero que vocês tenham um excelente final de dia e fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.